Bom dia. Vamos dar início ao nosso EBD desta manhã. Vamos buscar a presença do nosso Deus, pedindo a Ele que derrame sobre nós do seu amor, da sua graça, das suas bênçãos, das suas misericórdias. Vamos trazer um estudo que tem por tema: o livre-arbítrio nos dá o direito de escolha. O que queremos, pecar ou viver com Cristo? A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Gênesis 3, do verso 3 ao 6, que nos fala: Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O apóstolo Paulo levou para si o poder de pecar ou de deixar de pecar, e assim falou: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, verso 23. Veja que ele fala que são lícitas a ele, ou seja, me são lícitas. A isso devemos ao livre-arbítrio ou à livre escolha de cada um. Acabamos de ver no texto básico que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Vemos que a mulher achou que a ela era lícito comer daquele fruto. Ela não foi obrigada a aceitar, escolheu e nem convenceu o marido de que deveria comer dele. Ela ofereceu e ele aceitou. Foi assim que pecou, por ter visto que seu fruto era bom e agradável aos olhos. Temos uma escolha. Qual será a voz que estamos ouvindo? A de Deus ou a da serpente? O casal ouviu a voz da serpente. E nós, qual será a voz que estamos dando ouvidos? Como será que estamos vendo o pecado? E como será que estamos vendo Jesus? Jesus assim disse à mulher pecadora: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8, verso 10 e 11. Até o dia em que teve um encontro com Jesus, aquela mulher se agradava com o pecado, achava que ele era bom e agradável aos seus olhos. Aquele casal já tinha tido um encontro com Deus e escolheu o pecado da desobediência. Quando o cristão tem um encontro com Jesus, ele nos pede para que não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. João 5, verso 14. Vamos fazer um paralelo entre a mulher que estava no Éden e a que foi levada a Jesus, com nós mesmos. Quem era a primeira mulher? Era aquela que habitava junto de Deus nos lugares celestiais. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 2, verso 8. Mas ainda assim escolheu pecar contra aquele que lhe havia dado a vida e plantado para ela e seu marido um jardim. Mas, e a segunda mulher, quem era? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. João 8, verso 3. Essa segunda mulher era uma prostituta que não conhecia Jesus. E foi no momento em que conheceu Jesus que renunciou a pecar contra ele. O que estou querendo dizer
é que o apóstolo Paulo conheceu o pecado, assim como todos nós, pois ele estava presente na vida de toda a humanidade, seja cristão ou não. Sendo ou não igreja do Senhor, o pecado vai estar presente. Esteve presente no jardim do Éden, vai se apresentar nos templos e em toda a terra. Vai ser do arbítrio de cada um aceitá-lo ou renunciá-lo. Isso vai depender de como ele será visto por nós. Se vemos o pecado como sendo belo e agradável aos olhos, será por nós abraçado. Jesus nos adverte dizendo: olhai, vigiai e orai. Marcos 13, verso 33. Pois o pecado vai ser sempre antecedido de sinais. Haverá paixões e desejos incontroláveis. A mulher do Éden viu que o fruto era apetitoso e agradável aos olhos. Quando o pecado é visto assim, ele se torna em um desejo incontrolável. A mulher do Éden separou-se de Deus, enquanto que a prostituta não saiu mais de junto de Jesus. Essa Maria Madalena, que seguiu todo o trajeto de Jesus até sua morte na cruz, e foi ela que primeiro viu seu mestre após sua ressurreição, e não foi com nenhum de seus discípulos que primeiro Jesus falou, foi com aquela mulher que havia sido pega em adultério. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Mateus 27, verso 61. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. João 20, verso 1. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. João 20, verso 15 e 16. Estamos todos sujeitos ao pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Não é por ser coisas lícitas ou permitidas que devemos cometer. O pecado não é proibido, mas não convém. Muito embora o pecador não veja nenhuma falta em cometer um ato que é permitido por toda a sociedade. Comer daquele fruto era algo simples. O Senhor assim falou. E disse a mulher e a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3, verso 2 e 3. Assim, não era pecado comer dos frutos, assim como não é pecado desfrutar dos bens que o Senhor preparou para nós, mas sem pecar. O sexo não é pecado, mas se for fora do casamento, torna-se pecado da carne, que pode vir da concupiscência, que é a ambição ou desejo desmedido, e que também pode ser por ser bens materiais ou sensuais, pode ser ganância por poder, dinheiro, cobiça, aspiração por satisfações sexuais, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, ciúmes, discórdias, inimizades. Todas essas obras não são proibidas, mas são letais, porque destroem famílias, amizades, relacionamentos e a comunhão e a intimidade com o Senhor. O livre-arbítrio é que leva à destruição de uma vida cristã. Vamos à palavra. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, verso 14 e 15. A única coisa que leva à condenação pelas leis dos homens
e que se encontra descrito neste versículo de Apocalipse são os homicídios. As demais coisas que o Senhor condena e pede para que não sejam praticadas são lícitas. Portanto, se as escolhemos, não há outra recompensa senão a morte eterna, pois não terão direito de entrar na cidade do Senhor pelas portas e tenham direito à árvore da vida. Assim, a corrupção, que é corromper os direitos, e a morte de quem os comete. Vai haver quem pergunte: que pecado há se não são proibidos pelas leis dos homens? Ao pecado da desgraça moral, e o cristão que faz parte desse grupo não deve comparecer perante o Senhor para que mal maior não venha sobre ele. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e as suas luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Isaías 1, do verso 12 ao 13. Quando alguém se apresenta a Jesus em pecado, o está provocando. Veja o que foi que Jesus falou a um pecador que a ele se apresentou. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. João 5, verso 14. O cristão que se apresenta a Jesus no templo, se estiver em pecado, que se arrependa e peça perdão para que não lhe suceda algo pior. A mulher de Adão sabia que a desobediência se consistia em pecado, mas achou que Deus não iria se importar. Era só um pecado pequeno, só uma desobediência. Quantas vezes nos vemos nas mesmas situações daquele casal? Não são poucas as vezes que nos encontramos em situações diante das quais percebemos claramente que estamos a ponto de cometer um ato inconsequente que resultará em pecado e não nos importamos em cometê-lo, sem nem mesmo pensarmos nas consequências. O Senhor é grande e poderoso para perdoar, desde que haja o arrependimento. Mas, e o mundo está disposto a perdoar? O adultério, a prostituição, Deus está pronto para perdoar, mas o mundo perdoará? Vamos olhar para a nossa vida, mesmo depois de nos termos convertido. Qual foi o nosso último pecado? Temos conhecimento da palavra e o Espírito Santo nos incomoda quando estamos prestes a pecar. Será que refletimos um pouco, paramos para pensar naquilo que estamos prestes a fazer? Vejamos o que foi que o Espírito Santo gerou dentro de nós antes de pecarmos. Sabíamos que estaríamos cometendo um erro que poderia nos trazer consequências. Mesmo assim, prosseguimos, deixando-nos seduzir por fraqueza, por corrupção. Estendemos as nossas mãos ao suborno. Simplesmente pecamos, mesmo sabendo que ele não nos convinha, mas por livre escolha decidimos seguir adiante, certamente movidos por um dos sentimentos que vimos acima. Quando há arrependimento sincero, o Senhor perdoa, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Salmo 125, verso 3. O Senhor nos sonda e nos conhece. Deus sabe quando estamos prestes a desobedecer os seus mandamentos. E seu Espírito vem a nós e assim nos fala: se bem fizeres, não é o certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, verso 7. Já ouvi quem se desagradou com essa palavra que nos foi deixada pelo apóstolo
pelo apóstolo Paulo. Vamos a ela. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, verso 18. O que será o pecado da fornicação? Vamos ao dicionário e lá encontramos o que Paulo estava nos dizendo ser esse pecado. Relação sexual entre pessoas que não são casadas ou não possuem um relacionamento estável. Relação sexual com teor pecaminoso, pecado de luxúria, pecados carnais. A humanidade perde, pelo pecado, a condição de ser reconhecido como sendo filho de Deus. A palavra nos diz que, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Essa condição de pecador torna a humanidade degradante, e aqueles que estão na condição de pecador está destituído da glória de Deus, e por isso não mais será reconhecido como sendo seu filho, mas uma criatura de Deus e não mais filho de Deus. Encontramos cristãos que ainda pensam ser a santidade do Senhor um dos seus atributos. Ainda não sabem que a santidade de Deus é a sua natureza. Deus é santo, sua natureza é a santidade. Por isso, ele não suporta o pecado. Veja o que foi revelado ao profeta Isaías. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Isaías 59, verso 2 e 3. Encontramos quem não tem forças para se separar do pecado. Oramos por eles, mas sempre voltam para o lugar que os atrai. Pedimos para que deixem o pecado, mas o que querem é que o Senhor os receba com o pecado. Isso não podemos fazer, já que não podemos pedir para Deus aceitar o pecado. Isso seria o mesmo que pedir para que alguém que parasse de respirar e mesmo assim continuasse vivo. Se não houver arrependimento, não haverá como ser o pecador recebido pelo Senhor. Pode frequentar os templos, pregar a palavra, orar, fazer tudo o que o cristão faz, mas tão somente será um frequentador de templos, jamais será igreja. Uma das piores consequências do pecado é a separação que o pecado causa entre nós e Deus. Assim como nós não temos condições de viver sem respirar, não tem a humanidade condições de viver sem Deus. Em Gênesis, encontramos o Senhor dando ao homem o direito de escolha. O Senhor não proibiu Adão de comer do fruto, apenas disse: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. No dia em que desse fruto comeres, certamente morrerás. O Senhor impôs uma condição, e em nossos dias não é diferente. A palavra assim nos adverte: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, verso 12 e 13. O que podemos entender por livre-arbítrio é que Deus não criou fantoches, mas pessoas conforme a sua imagem e semelhança, com poder de escolhas. A palavra vem trazendo conselhos
os reflexos que sofremos por nossas desobediências, que nos trarão consequências que poderão ser ruins para o pecador e também para pessoas que fazem parte da vida dessas pessoas. É importante que a humanidade entenda que a vontade de Deus é incontestável. A sua soberania vai sempre prevalecer sobre todas as coisas. Vamos voltar ao profeta Isaías, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, verso 10 e 11. O que Deus está dizendo é que ninguém está obrigado a seguir a sua palavra. Ele jamais irá obrigar ninguém a renunciar o seu pecado e seja salvo. Existe um plano de salvação à disposição de todos aqueles que aceitarem arrepender-se e ser salvo. Houve sacrifício de sua parte, enviando o seu filho para a terra, dele se separando, vendo seu filho ser humilhado, cuspido e crucificado por amor da humanidade. No sacrifício de Jesus, já encontramos o livre-arbítrio, pois Jesus não foi obrigado a vir à terra e passar por tudo que passou para preparar um plano de salvação que está à disposição de toda a humanidade. Mas Jesus, por amor, veio e padeceu naquela cruz para que se concretizasse esse plano de salvação. Assim como o Pai não obriga ninguém a aceitar esse plano de salvação. Mas assim como o homem condenou Jesus à morte em uma cruz, o Senhor também condena o ser humano que não aceita renunciar ao seu pecado e reconhecer seu Filho como sendo seu único, suficiente e eterno Salvador da morte eterna. Vou encerrar esse momento fazendo só mais uma reflexão. A nossa capacidade de escolher e a soberania de Deus são apresentadas na Bíblia como duas verdades que, embora possam parecer contraditórias a nós, mas que caminham na realidade lado a lado. A palavra nos mostra isso. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas nos dá o direito de escolha. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, verso 19. Foi por isso que assim falou para Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Diante da humanidade está o bem e o mal. Está o plano de salvação de Jesus e a morte eterna. É da sua escolha que seu futuro será determinado. Não vivas do pecado, pois se dele viveres, certamente morrerás para a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Que os outros possam entender o que vem sendo dito na palavra do Senhor. Amém, meu Pai.